Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós nesse momento. Vamos começar a nossa conversa espiritual e o assunto de hoje é muito importante para o nosso crescimento espiritual. E o nosso tema de hoje é o seguinte: discernindo o bem e o mal. Vamos ler um texto em 1 Pedro capítulo 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Bom, né? Esse texto. Nós lemos aqui que tem algumas coisas que a gente pode se livrar na nossa vida. Como, por exemplo, maldade e dolo. Nós não podemos fazer maldade contra ninguém e nem assim fazer maldade com intenção de fazer. Nós precisamos evitar de todo custo praticar coisas más para os outros. E tem também nos livrar de hipocrisias, invejas. Hipocrisias são fingimentos que a gente pode fingir coisas espirituais que nós nem somos, ou fingir em outras áreas da nossa vida. Nos livrar disso. E também nos livrar de maledicências, que é falar mal dos outros. Essas coisas, quando nós nos livramos, nos despimos disso, a gente fica mais leve para desejar o genuíno leite espiritual. Porque por meio desse leite espiritual, nós vamos crescer na nossa salvação. O que seria esse leite espiritual? Ora, o leite espiritual é a Bíblia. O leite espiritual é a palavra de Deus. Que nós podemos nos alimentar lendo ou ouvindo boas mensagens, boas palavras de ensinamento. Tudo isso pode se constituir o nosso leite espiritual. Por quê? Como é que é o leite espiritual? É assim, ó. Você pode, por exemplo, escolher um dos evangelhos para você ler. Por exemplo, o Evangelho de Lucas. Aí você tira um tempo por dia, ou como você achar melhor, você lê um capítulo, 2 ou 3, conforme a sua disposição interior, e conforme você vai lendo, aquilo que você vai entendendo, aquilo que vai brilhando no seu coração, aquilo que Deus mostra, que Deus revela para você na leitura da palavra, esse que é o genuíno leite espiritual. É isso que vai ficar contigo, é isso que vai te fortalecer, é isso que vai te alimentar. Aquilo que você está lendo e não está entendendo, segue em frente. Ou também você pode escolher uma das cartas do Novo Testamento, pode escolher o livro de Tiago, por exemplo. E é a mesma coisa. Você está lendo calmamente ali um capítulo, 2, lendo com calma, pensando, refletindo. E com certeza, pouco a pouco, o Pai Celestial vai te revelando, te dando entendimento numa parte que você lê, noutra parte que você lê. E é isso que vai te constituir, é isso que vai te alimentar. Esse aqui é o genuíno leite espiritual. Quando você entra em contato com a palavra de Deus e ela então, uau, você percebe, você entende o que Deus está falando. Pode vir por meio da leitura, como essas revelações, esses entendimentos na palavra, pode vir também por meio de ouvir boas mensagens, bons ensinos. Desfrutar de bom relacionamento com a palavra de Deus é muito benéfico para o crescimento da nossa salvação. Tem também um outro texto, que está em Hebreus capítulo 5. Olha só, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Juntamente com o genuíno leite espiritual, que nós todos precisamos, nós também necessitamos do alimento sólido. É uma combinação de alimentos. E o nosso crescimento espiritual chega um momento da nossa vida com Deus que ele só acontece se nós discernirmos não somente o bem, mas também o mal. Nós precisamos exercitar os nossos sentidos naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê,
observar, pensar, será que isso realmente provém de Deus, ou vem da natureza humana, ou vem da própria pessoa? Fazer uma oração a Deus em tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, ainda mais hoje em dia, que tem muita coisa, tem muita espuma, tem muita nuvem que parece que é de Deus, parece que é espiritual, e nem é. Então, por que é tão importante discernir o bem e o mal? Discernir o bem é tranquilo, sabe por quê? Porque o bem nos faz bem. É muito mais importante discernir o mal, porque o mal nos causa dano. O mal nos causa mal. Então, quando a gente tem discernimento do mal, nós podemos evitá-lo. E uma das razões que a gente precisa discernir o mal é porque tem um personagem no mundo que o Senhor Jesus nos revelou e nós precisamos ter um certo cuidado com ele. No Evangelho de João diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aí Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Porém, Jesus disse: existe o ladrão. Quem é o ladrão? Bom, o ladrão, ele tem vários nomes. O ladrão tem o nome de inimigo, nosso adversário, diabo, Satanás. São todos nomes perigosos. Todos esses nomes compõem o mix do ladrão. E o ladrão, ele não veio para fazer nenhum bem para nós, porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Olha que texto interessante aqui, em 1 Pedro 5,8. Isso é para todos nós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, e como leão ele ruge, procurando alguém para devorar, procurando alguém para roubar, para matar, para destruir. Isso que aqui o apóstolo Pedro está dizendo, para nós sermos sóbrios, isso é interessante. Ser sóbrio é ser assim equilibrado, moderado, não ser uma pessoa que se dá a excessos, excesso de comer, excesso de beber, excesso de falar, excesso de trabalhar. Tudo que é excesso em nós meio que nos desequilibra, meio que nos tira do prumo espiritual. Os excessos não nos fazem bem para a nossa vida espiritual. E também diz para a gente ser vigilante, atento. Atento a quê? Atento para nós podermos discernir o mal que vem por meio dos outros. Olha só, Mateus 16, 23. Essa narrativa é muito legal. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que precisava também ser morto e depois ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, ouvindo isso, chamou Jesus à parte e começou a reprovar Jesus, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse para Pedro: arreda, Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Olha só, nós estamos acostumados, né, a ouvir muitas vezes assim que o diabo ataca e a pessoa fica possessa, né? Existe esse ataque do diabo, onde tem aquela possessão demoníaca, que aí o demônio precisa ser expulso no nome de Jesus. Isso é uma forma que o diabo ataca. Porém, existem outras formas muito mais sofisticadas, muito mais inteligentes, como essa aqui. O ladrão, ele quis roubar o ânimo e a determinação de Jesus de cumprir o seu propósito. Ele quis matar o plano de Deus. E ele quis roubar de nós, destruir de nós a salvação. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele usou essa estratégia de desanimar Jesus, porque Jesus estava vivendo numa natureza humana, para que Jesus pudesse pensar: puxa, esse sacrifício, muito sofrimento, muita dor. O diabo estava estimulando a Jesus a desanimar do plano da salvação para salvar as nossas vidas, porque é muito sacrifício espontaneamente a pessoa caminhar para morrer numa cruz. E quem que o ladrão usou? Quem que Satanás usou? Um amigo íntimo de Jesus, o apóstolo Pedro, que era um homem espiritual, uma pessoa de oração, uma pessoa que estava a serviço do reino. Se nós víssemos a cena, o apóstolo Pedro abraçando Jesus,
Jesus não precisa passar por isso. Você vai sofrer na mão dos sacerdotes, dos anciãos. Eles não gostam de ti, eles vão querer te matar. E isso de morrer, Jesus, que nada, isso não vai te acontecer. E Jesus discerniu que por trás de toda essa bondade de Pedro, era Satanás que estava falando. Por isso que ele disse, arreda, Satanás, porque tu não tens interesse nas coisas de Deus, só nas coisas dos homens, das pessoas. Então, o inimigo, o ladrão, Satanás, pode usar também pessoas próximas a nós para nos influenciar. E a pessoa que está sendo usada pelo diabo, ela nem sabe. O apóstolo Pedro nem sabia que ele estava sendo usado por Satanás. Então, pessoas próximas de nós podem nem saber que estão sendo usadas pelo ladrão, pelo inimigo, pelo adversário. E, no entanto, Satanás pode usar pessoas próximas a nós para nos desviar do bom caminho que a gente está seguindo, para nos incentivar a desistir de algo que o Senhor nos orientou, apontar outra direção, para também nos incitar a olhar para aquelas pessoas que dão mau testemunho, líderes, crentes, irmãos e irmãs, pessoas que dão mau testemunho desanima muito. Se fixar os olhos nisso, a gente fica desativado. E também ele quer nos influenciar para nos deixar indiferentes às coisas espirituais. Tudo isso ele pode fazer por meio de pessoas, por meio de conversa de pessoas, por meio de conselhos de pessoas. Mas como é que o ladrão age? Da mesma maneira que agiu como Pedro. É um processo. Ele lança pensamento na mente da pessoa, injeta um pensamento, imediatamente afeta os sentimentos, as emoções, e a pessoa é impulsionada a agir. E o diabo conhece muito bem esse processo. Ele sabe disso. Então nós encontramos aqui, numa narrativa sobre Jesus, o seguinte texto em João capítulo 2. Olha só. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram nele, acreditaram nele. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E Jesus não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus estava vivendo uma natureza humana. Ele conhecia as fraquezas da natureza humana, os interesses, as vaidades, as ganâncias, os humores, as inconstâncias. Jesus sabia tudo sobre a natureza humana. Então as pessoas estavam dizendo, nós cremos em ti, Jesus, nós cremos em ti. Mas Jesus, como conhecia a natureza humana, não acreditava em nenhum deles. Jesus não se confiava a eles. Nós temos que ser semelhantes. Nós não podemos confiar na natureza humana. Tá, bom, mas aí nós podemos pensar, bom, mas aí eu também não posso confiar em ninguém. Eu vou ter que viver isolado, viver sozinho. E aí eu também não posso nem confiar em mim mesmo. Como é que vai ser isso? Olha só, Jesus não se afastou de Pedro. Depois que Pedro foi usado por Satanás para desanimá-lo, Jesus não se afastou de Pedro. Jesus manteve a sua amizade com Pedro. Jesus manteve a sua amizade com os 12 apóstolos. Jesus também manteve a sua amizade com Maria, com Marta, com Lázaro e alguns outros. Porém, mesmo Jesus mantendo essa amizade, Jesus não confiava na natureza humana. Ele estava vigilante para saber se alguma coisa que viesse deles vinha de Satanás. Assim como Satanás usou Pedro para influenciar a Jesus, ele pode usar pessoas próximas a nós, pessoas que têm intimidade para nos influenciar para o mal. Olha só, vamos exercitar os nossos sentidos. É o que nós lemos lá em Hebreu. Exercitar os sentidos para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós precisamos avaliar o seguinte: quando você passa um tempo com uma pessoa, ou passa um tempo com alguns irmãos, pessoas próximas, o que ocorre quando você fica só, assim? A sua fé foi renovada? Você ficou assim, com esperança, assim? A vida eterna é muito legal. Você ficou assim, estimulada com o propósito de Deus para a tua vida? Esse tempo com essa pessoa, ou essas pessoas, produziu algo edificante na tua vida espiritual? Isso é bom. Se isso aconteceu, então estamos discernindo bem. Mas, se depois de um tempo com algumas pessoas, com alguém, você percebe assim que ficou meio desanimado na tua fé, algumas coisas não fazem muito sentido, ficou meio assim, murcho em relação a Deus, meio assim esquisito no teu interior em relação ao Senhor Jesus, a vida espiritual, deu vontade de desistir assim, de algum propósito em relação ao Senhor. Por quê? Muito provável que Satanás usou alguma pessoa ou algumas para te influenciar
para o mal. E você precisa discernir isso aí. Por isso que precisa discernir o mal. Aí a gente tem que ficar um pouco vigilante, como Jesus era atento, prestava atenção, nós também precisamos ficar atento, prestar atenção. É bem como Jesus disse, nós precisamos ser simples como as pombas. Acolher as pessoas, recebê-las, mas temos que ser prudentes como a serpente. Prestar atenção no que elas estão falando, o que elas estão fazendo, se isso vem mesmo de Deus por meio delas, ou se é Satanás agindo por meio delas. A gente precisa ter coragem. É uma pegada espiritual, mas concreta essa, discernir o mal. A gente não precisa ter medo disso. Isso faz parte do crescimento espiritual. Nós só vamos poder nos alimentar com alimento sólido, ter revelação mais profunda de Deus, ter uma comunhão mais íntima com Deus vivo, se nós discernirmos não somente o bem, mas também o mal. Olha que frase eu encontrei aqui no livro de Jó. Poética, profunda, com um ensinamento assim tremendo dentro disso que nós estamos falando. No Jó capítulo 12 diz assim, porventura, o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? Vou repetir, essa frase é muito poética. Porventura, o ouvido não submete à prova as palavras, assim como o paladar prova as comidas? Assim como o nosso paladar prova as comidas? Comida deliciosa essa. Ou, essa comida está muito salgada. Ou, essa comida está ruim. O paladar prova as comidas. Se é boa, se é ruim. Os nossos ouvidos também provam as palavras que a gente ouve. Será que é bom isso aí que eu estou ouvindo? Será que é ruim? Nossos ouvidos têm que provar as palavras que a gente escuta. Produz um benefício espiritual para nós tremendo. Isso nos torna mais vigilantes. Sede sóbrios e vigiai. E também, para finalizar a nossa meditação sobre discernindo bem o mal, também temos que discernir o mal que vem por meio de nós mesmos. Para isso, vamos ler uma parábola que está em Mateus 25. Essa parábola é bem conhecida. É a parábola das 10 virgens. Então, Jesus está falando dessa parábola. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, eram tolas, e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E demorando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro! Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias, as tolas, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vocês também. Vão antes lá aos que vendem e comprem com eles. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens tolas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Ora, claro, essa parábola se pode fazer profundas reflexões, mas essa parábola se trata da volta do Senhor Jesus, que quando ele voltar, deve nos encontrar firmes, de pé, interessados na sua vinda. Porque se nós levamos uma vida espiritual indiferente, como as virgens nécias, as virgens tolas, levar uma vida espiritual indiferente, só frequentando reuniões, porém sem um verdadeiro interesse no Pai Celestial, sem nenhuma intimidade com o Senhor Jesus, sem nenhum relacionamento com o Espírito Santo. É só que sim, aquela vida no exterior, aí vai aos cultos, aí você tem seu serviço, atividades, aí tem aquela reunião de oração, tudo vai. Porém, você não tem intimidade com o Senhor Jesus. E aqui, as virgens prudentes, espertas, inteligentes, e as virgens tolas estavam todas juntas. Todo mundo junto ali, curtindo, louvando a Deus, fazendo a reunião de oração, estava todo mundo junto, estamos juntos. Porém, só 5 delas tinham o coração do Senhor Jesus. Só 5 delas tinham sede de Deus. Só 5 delas tinham a presença de Deus dentro de si. Só 5 delas se relacionavam com Deus vivo. As outras não. A ponto de Jesus dizer para elas: ei, eu não conheço vocês.
Temos que tomar cuidado. Jesus pode dizer para nós assim: ei, mas eu não te conheço. Não, mas eu estava junto ali com as outras virgens. Pois é, mas eu não te conheço. Eu conheço aquelas outras virgens. Então, o nosso crescimento espiritual, ele tem muito a ver com a gente gostar de Deus, com a gente gostar do Senhor Jesus, sentir prazer no Espírito Santo. É isso que nos move a um relacionamento mais íntimo. Porque você pode estar envolvido em 1000 atividades. Eu já sou crente há tantos anos. Mas você não gosta assim de Deus, sabe? Você não tocou assim no Deus vivo, num relacionamento com o Pai Celestial, numa intimidade com o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus te conheça e para que você também desfrute de uma vida espiritual mais rica. Nós temos que ver se na nossa vida espiritual nós estamos nos relacionando com Deus mesmo, se estamos nos relacionando com Jesus mesmo, se estamos envolvidos com o Espírito Santo mesmo, se é verdade isso dentro de nós. Então, vamos nos tornar semelhantes às virgens prudentes, discernindo o bem, discernindo o mal, tendo uma vida interior cheia do Espírito Santo, com sede de Deus, gostando de se relacionar com o Senhor Jesus, apreciando a companhia do Senhor Jesus dentro de nós. Vamos buscar crescimento para a nossa salvação. Amém? Então ficamos por aqui e nos encontramos no próximo vídeo.